Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Elas. E nesse episódio nós temos a honra de entrevistar a Olivia Taveiros. Olivia Taveiros, que é mentora de insights criativos. Eu tive a honra de conhecer a Olivia em uma das edições do Coffee Business, no Paris 6. E ela aceitou o convite, quando eu fiz o convite, ela aceitou de imediato. E aí, Olivia, muito obrigada porque você está aqui hoje. Esse espaço ele é destinado para trazer mulheres, empreendedores, pessoas que geram autoridades, pessoas que já viveram suas experiências, pessoas que podem contar a sua história e a gente pode agregar outras vidas, porque o nosso público, entre elas, é esse público de mulheres, de homens, de pessoas que estão iniciando, muita gente que já iniciou, se decepcionou, enfim. E aí é isso aí, a Olivia Taveiros, ela tem uma história legal para nos contar nesse episódio. Olivia, eu vou deixar esse espaço para que você possa se apresentar para nós. Sou Olivia Taveiros, mentora de insights criativos. A criatividade faz parte do meu dia a dia, né? Para quem me conhece, sabe que é o dia a dia. Sou turismóloga também, sou pós-graduada em marketing e assim, o marketing e a criatividade tem tudo a ver. Sim. Você pode fazer um marketing de guerrilha usando a criatividade e gastando pouco. Porque muitas vezes as pessoas acham que tem que investir no marketing de uma forma extraordinária, gastando muito, usando todos os recursos. E a criatividade vem justamente para fazer você, mulher empreendedora, sair da caixinha. Porque muitas vezes a gente tem um sonho, tem objetivos, metas, mas a gente não segue aquela ideia porque acha que alguém vai rir. Isso. Vai achar que não é interessante. Então, é isso que eu faço com essas mulheres. Sim. Deixar aflorar a criatividade. Exatamente. Né? Deixa a liberdade, que é como você diz mesmo. Às vezes a gente acha que é uma ideia que não vai render, quando na verdade a gente está com ouro, né? Com tesouro nas mãos, muito. Né? É isso aí. Eu vou dar aqui um pequeno testemunho, né? Sobre o Business Coffee, né? Porque você com seu esposo tem um negócio, café concreto. Isso, né? Café concreto. Isso. São objetos concretos. Isso. E aí e teve um momento lá sobre um testemunho de um objeto que foi lá lançado, uma frase. Ali eu tive um insight, né? Foi mesmo. Que ótimo. De primeira mão, a Clorofila Atalaia vai estar trazendo um brindezinho concreto, um sabonete artesanal, e nesse adesivozinho lá do sabonete vai ter mensagens, versículos da Bíblia. Porque depois eu vou contar como foi essa história, porque também é toda uma história do passado que Deus falou comigo através de versículos aleatórios. E depois a gente vai juntando as pecinhas. Mas assim, quando eu vi um objeto concreto com uma frase, aquela frase poderia trazer emoções, né? É um marco, é uma coisa que vai que vai destacar na sua vida. Eu ali veio na hora, né? Então é isso aí, é a moça dos insights criativos, é Olivia Taveiros. Então nos fale, Olivia, porque quando eu também, não vou mentir, né? Quando eu ouvi mentora de insights criativos, meu Deus, como é esse trabalho? O que é que a Olivia de verdade faz com a mentoria de insights criativos? Muitas pessoas têm dúvida, né? Sim. Então, eu vou fazer um resumo contando a história de uma mentorada minha. Sim. Vou contar de duas. Que elas são do mesmo nicho, né? Vamos dizer mesmo... Elas são consultoras de imagem e estilo, mas eu usei estratégias diferentes, insights diferentes. Então, ela tem um curso que é Modamorfose, e as mulheres em relação a essa transformação, né, justamente de sair do casulo para virar borboleta, por isso o nome do curso dela. E, inclusive, no final do curso, tem uma viagem para Paris. Né? Então, como divulgar essa viagem de Paris? Eu fiquei pensando, eu estava num shopping e veio aquele insight, nossa, eu vou conversar com ela. E aí eu conversei com a minha mentorada, você acha que deve divulgar o seu curso, né? Esse momento da viagem para Paris, que ela é embaixadora, de qual forma? Aí ela falou, numa cafeteria, né? Não pensou num lugar assim estratégico. Eu disse, olha, lugar estratégico para você divulgar essa viagem é num restaurante.
E foi aí que veio o Paris 6, que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, é verdade, né? Então, ela criou um almoço, fez a partir da lembrancinha um passaporte, e aí foi mágico. Depois, vocês assistam lá no Instagram. Pois é. E já a outra, que é outra mentorada, 50 a mais. A comunidade 50 a mais. Sim, sim. Então, já foi diferenciado. Entendi. Então, a gente faz o projeto de acordo com o sonho da pessoa, porque a criatividade ela vem do sonho, vem do dom, porque o pai da criatividade é o próprio Deus. Exatamente. Né? É isso ele aí. é o criativo, foi dele que surgiu a criatividade. Que criou no todas mundo, as coisas. Que criou tudo, né? Essas plantas, a natureza, nós, né? Isso. Essa voz da criatividade que a gente tenta a todo momento evidenciar quando nós estamos entrando em um negócio. Eu acho que eu vou dizer dessa forma, né? Eu tive a honra de entrevistar um amigo e ele fala sobre esse dom de você estar dominando, aquilo que você vende, você saber o que você está vendendo, você se encaixar no seu negócio, né? E eu acredito que isso tem tudo a ver quando você vai ouvir essa voz da criatividade. E essa voz, ela fala mais alto, né? Como se você tivesse... Como a gente, enquanto cristã, né? Olivia é cristã, e eu também sou, né? Quando a gente busca esse direcionamento de Deus, e aí só vem quando a gente começa a buscar. Eu acredito que também tem a ver essa questão de você... Tem a ver, sim. Saber o que está fazendo, né? Tem a ver. Inclusive, assim, se a gente for para a palavra de Deus, né? José, Deus dava sonho para ele, né? Então, pessoas não morreram de fome porque Deus falou com ele e ele teve que ser criativo para administrar. Então, a criatividade, as pessoas acham assim, a criatividade só vai ser para momentos bons. Não, também para momentos de grandes desafios. De grandes dificuldades. Muitas dificuldades, né? Se a gente for realmente estudar a história do marketing, veio após, né, a Segunda Guerra Mundial ali, né, onde estava todo aquele movimento, todo mundo ali passando dificuldade. Então, a criatividade ela vem também nisso, para trazer algo diferente para o seu trabalho, o seu produto. Porque as pessoas elas estão acostumadas só com o igual, né, as cópias, principalmente na internet. E a gente vê nas redes sociais as pessoas copiando. Hoje você lança um produto, as pessoas já estão lá fazendo a mesma coisa. E nessa mentoria, as pessoas perguntam, Olivia, você não tem um material online que você venda, né? Que você disponibilize? Tipo um manual. Exatamente. Isso. Eu falo não, porque a mentoria eu posso fazer online com a pessoa, sim. Mas eu faço presencial também, mas cada pessoa é única para a Olivia Taveiros, para a mentoria de insights criativos. Entendi. Porque eu vou estar estimulando a criatividade também da pessoa. Além de eu ter os insights que o Senhor, Deus, né? Muitas vezes eu estou caminhando e Deus vai me mostrando nos detalhes. Sempre atenta. Sempre eu estou atenta. Inclusive, num evento que teve lá no Paris, eu entrei olhando para o chão, olhando para a mesa e comecei a despertar para aquelas mulheres que a criatividade, os insights podem surgir desse quadro. Inclusive, tem um quadro aqui fora que eu já tirei foto, que já foi um insight para café concreto, para os objetos de concreto. Depois vocês vão ver. A Olivia é fogo, viu? É isso aí. Olivia, você falou, evidenciou algo que me chamou a atenção, né? Você fala que não tem um manual, que cada pessoa é uma pessoa única, então quer dizer que você trabalha um projeto único, exclusivo, né? Exatamente. Então quer dizer também, pelo que eu sigo a Olivia, né, fico vendo como é que ela vai desenvolvendo, porque você sabe que o Entre Elas também nasceu de um direcionamento de Deus, e nós estamos caminhando, né? Estamos numa caminhada, pedindo sempre esse direcionamento de Deus e tal. Mas aí a Olivia Taveiros é a mentora que pega a sua mentorada, senta, e ela vai fazendo aquele trabalho gradativo, se possível, pessoalmente com ela, né? Isso? Exatamente. Vamos para lugares diferentes, né? Nessa mentoria também a gente tem a parte de fotos e vídeos para poder treinar essas mulheres, porque como eu fiz teatro,
Eu uso as técnicas de teatro, Entendi. por isso que você viu a mentorada do projeto 50 a mais Sim, solta, sim, falando, sim. né, que todo mundo ficou assim, né, de boca aberta, né? Isso. Porque ela quietinha, tímida, e ali ela se soltou. Ah, Então, é que justamente coisa porque eu uso as técnicas de teatro nos vídeos e fotos. Entendi. E aí a Olivia, que é essa pessoa que está nos apresentando, se apresentando hoje para nós, uma menina que estuda, que a gente já percebeu que não é do nada, não é que vem, não é só da Isso. criatividade, tem todo um embasamento Tenho. teatral, todo um embasamento de estudo, tem De toda uma experiência de marketing. marketing. Excelência no atendimento também, Isso. porque muitas vezes as pessoas, é um recado que eu deixo, né, para vocês. Muitas pessoas, elas querem investir na internet, no patrocinado, Sim. né, investir em grandes campanhas, Uhum. né, Blogueiros, mas né? blogueiras, inclusive eu faço parte de uma agência de influenciadores, que Sim. foi a primeira agência de influenciadores do Brasil, onde tem as grandes empresas, grandes campanhas acontecem lá dentro da plataforma. E algo que me chama a atenção dessa plataforma é justamente que eles usam a criatividade para o marketing e não utilizam tantos recursos. Entendi. Então, foi daí que eu comecei a pesquisar. E uma amiga minha também, que ela falou assim, Olivia, você passa tanta dica para todo mundo na internet, para mim também, Por que na não época da transformar o pandemia, negócio, por que né? não transformar isso em uma mentoria para Isso. ajudar a outras pessoas? Aí foi daí que surgiu, né? Então, essa é a dica, é você usar a criatividade, usar o atendimento, como eu estava falando, através da excelência do atendimento, porque não adianta um marketing lá Sim. maravilhoso se você não tem um atendimento de excelência dentro Quando da sua chega na vida empresa. real, você não encontra Exatamente. a pessoa que estava lá na internet, né? Isso Exatamente. precisa ser a mesma pessoa que se Isso. apresenta para o público nas redes sociais, tem que ser a mesma pessoa que está lá lhe esperando no local, né? Isso. Inclusive até no direct, né? E Isso. assim, muitas pessoas elas gostam da mensagem automática. Sim. E eu vou na contramão, né? Como a minha amiga fala, as minhas mentoradas também. Ah, Olivia, você vai na contramão do mundo, realmente. Porque assim, por incrível que pareça, eu não gosto de mensagem automática. Ah, Não é. gosto. Eu Eu não gosto tenho. daquela mensagem, a gente sabe que vai ter a primeira frase lá para não deixar ninguém no vácuo, Sim. né? Telefone e tal. Aguarde que posteriormente eu vou falar com você, Sim, alguma sim, coisa sim. assim. Uma- Mas eu acho que tem que ter humano. Sim. E hoje em dia, né, com a IA, né, a Sim. parte de inteligência emocional, inteligência Artificial. artificial, isso daí vai mudar. Sim. As pessoas elas vão querer aqui, ó, contato. Isso, o corpo a Elas vão corpo, querer né? as comunidades. Sim. É isso que elas vão querer. Isso é verdade. É o Aí- que vai fazer o É o diferencial que vai do fazer trabalho. diferencial no futuro. Assim, É. a gente passa por um momento de transição onde a gente deixa de abraçar, de estar junto, né, Isso. com a pandemia, né? Eu acredito que a pandemia cortou, né, afastou Cortou. realmente as pessoas. Cortou muito. A gente vai trabalhar com essa inteligência artificial hoje e vai chegar o momento em que a gente vai precisar voltar mais um pouquinho, Isso. né, e depois se aproximar mais uma vez, porque Muito. como você diz, realmente o atendimento presencial ele faz toda a diferença, né? Faz. Essa excelência em atender bem a pessoa, em Faz conhecer a sim. pessoa, conhecer o seu cliente, né? Mas aí isso dá muito trabalho também, Olivia, né? Porque, como você Com está falando aí, certeza. é uma Olivia que está à disposição. Isso. Não é isso? É uma Olivia Isso. que está à disposição das suas mentoradas, à disposição do Criador, né? Porque Tem que ter o tempo tem de que ter esse oração. tempo com Deus, né? É. É a Olivia que tem que estar à disposição porque é necessário para a família, não é isso? E aí, como é que a gente administra esse tempo, Olivia? A família, a igreja, o seu negócio, o negócio em família, porque você tem um Isso, negócio, dá café né? E concreto. tem também um negócio em família. E aí, como é que a gente faz para administrar tudo isso? Eu sempre peço orientação a Deus, sabedoria, discernimento, Isso. né? Tento dar uma parada no celular em determinados horários. Tem hora que eu desligo o celular e vou fazer uma caminhada. Sim. Quando eu retorno, né, que eu vou dar atenção à minha família, eu saio com meu esposo para dar uma caminhada, deixo o celular desligado. Quando eu chego, eu falo para ele, agora eu vou responder as mensagens, né? E aí, quando eu olho minhas mentoradas, principalmente eventos delas, Sim. né? Projetos, conclusão de curso, Sim. porque
Quando a gente termina a mentoria, que elas estão aptas. Sim, já estão prontas, né? seguir Já ao estão desenvolvendo, caminho. né, o seu trabalho, seus projetos. Aí ela tem a formatura dela com o projeto, que é justamente o legal. evento. Então, eu tento conciliar. Eu tenho tempo para a família, tenho que ter o tempo para minha casa, o tempo também para a igreja, porque eu participo do Ministério da Introdução, porque eu amo receber as pessoas, justamente. Entendo. Trabalhei isso na hotelaria, né? Que eu trabalhei 16 anos na hotelaria, em atendimento de excelência, justamente. Isso é A importante. parte da qualidade. Por isso que eu prezo pela qualidade até da comunidade mesmo, dos Sim. eventos do Business Coffee. E eu prezo também essa qualidade e excelência no atendimento para as minhas mentoradas. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse tempo. O tempo de orar, o tempo da família, o tempo das mentoradas, o tempo das mulheres do Business Coffee, o tempo também dos clientes, né? Da empresa. Então, não é fácil conciliar. Não é Tem que mesmo. pedir muita sabedoria a Deus. Isso aí. Eu quero encerrar esse primeiro bloco, né, da entrevista, porque a gente vai para um pequeno intervalo, mas antes eu quero encerrar. Eu vou dar o meu parecer da Nívia para a Olivia, né? Apesar da gente não ter tanto tempo, né, nos conhecendo, mas a Olivia, para mim, é a pessoa que gera autoridade. Que gera autoridade, a mulher que gera autoridade. E hoje, você nos dando essa entrevista, eu vou evidenciar a palavra experiência. O quanto é importante, porque você vem contando uma história, desde como montava a parte do computador, como fazia o site, e depois a experiência com a hotelaria, por isso você tem esse... Na faculdade também, e né? A faculdade, exatamente. Você tem essa afinidade em como receber as pessoas, e aí na sequência, os insights criativos, Business Coffee, Café Concreto, enfim... Tudo isso que está nas suas mãos, eu acredito que não vieram por acaso, não é isso? Exatamente, é uma construção, né? Toda uma construção. E a experiência, eu vou destacar essa palavra nesse primeiro momento da entrevista. A experiência, o quanto é importante a gente valorizar todas as experiências que a gente tem na vida e colocar no nosso negócio. Isso. Trazer toda essa experiência, toda essa emoção e colocar lá. Porque parece que aí é o retrato, aí de fato é o retrato do seu negócio, do seu marketing, da sua história, daquilo que você faz. Não é isso aí? Isso mesmo. Então, eu não me enganei. Não se enganou. A Olivia é uma moça de muitas experiências e que conseguiu colocar no seu negócio, na sua história, evidenciar essas experiências. Isso. A gente vai parar um pouquinho, Olivia, para o intervalo. Tá certo. E daqui a pouco a gente volta. Voltamos de mais um intervalo e continuando agora com a Olivia Taveiros e a história, toda a sua história, todas as suas experiências. Olivia, eu quero que você me fale um pouquinho como surgiu o Business Coffee. Para que aí eu vou trazer, eu já falei um pouquinho da minha experiência no Business Coffee, né? Mas assim, algo que me chamou muita atenção, mas primeiro eu quero que você me explique como nasceu o Business Coffee, né? Uma ideia fantástica, um network perfeito, viu? Então, eu estava em uma reunião numa cafeteria, né, com uma cliente, e naquele momento a dona da cafeteria, ela veio ao meu encontro e falou assim: Olivia, eu preciso falar com você no final. Pode ser quando você terminar a sua reunião? Tá, pode. E quando a gente estava lá, quando a pessoa saiu, ela veio, a gente conversou, e o interessante é que ela tinha a mesma visão que a minha e o mesmo sonho. Uma confirmação, né? Foi uma confirmação de trabalhar com mulheres. E ela fez uma pergunta que me chamou muita atenção. Ela disse: por que você ainda não colocou esse sonho em prática? E aí eu falei para ela: a minha maior dificuldade são locais. Ela disse: se o problema é esse, nós temos aqui a cafeteria para iniciar o Business Coffee.
A E fome com foi a onde vontade de tudo comer. começou. Ai, que coisa boa. O Business Coffee é assim, vou falar um pouquinho, porque eu estive lá presente, né, em um dos eventos, e eu observei que ali é uma quantidade de mulheres, cada uma com as suas histórias, cada uma com as suas histórias de verdade, né? Aham. Com seus empreendimentos, e aí eu observei que elas se destacaram, umas se destacam porque estão querendo se superar, outras se destacam porque já tem um empreendimento sólido e precisa trazer à tona novas ideias, enfim. Dentre essa quantidade de mulheres que você trabalha, né? Hoje a gente está entre elas trabalhando Isso. com mulheres, a gente percebe como é interessante conhecer a história de cada pessoa. Mas quem você poderia destacar nesse momento agora para essa entrevista que a pessoa que mais se superou ou que mais lhe chamou a atenção? Não que a gente vai desmerecer a outras pessoas, mas sempre tem Isso. alguém que quando a gente conversa, a gente sempre vai lembrar que marca em algum momento da nossa história. Quem você poderia destacar? Eu tenho duas pessoas para destacar. Uma delas eu conheci na igreja, né? Inclusive, foi ela que confirmou que, olha, você tem um sonho, Deus falou para mim que você tem um sonho aí no seu coração, Que foi, lindo. que você deve seguir isso daí, independente do que as pessoas falam. Ah, Então, essa frase que ela falou tocou bastante em mim, porque eu disse assim, nossa, quantas vezes a gente tem uma ideia isso. que quer tirar do papel, mas a gente fica pensando nas pessoas, o que as pessoas vão falar a respeito daquela ideia. Sim. E ali me deu uma força grande, eu orei, na outra semana foi quando aconteceu a conversa no café. Então ela falou numa semana e na outra aconteceu de iniciar o Business Coffee. Olha só que interessante, Que né? interessante. E forte, né? Isso. E essa pessoa deu um testemunho lá no Business Coffee que estava depressiva, que era de outro estado, né, que não conhecia ninguém aqui, que queria ir embora, Sim. né? Você até conhece, que é a Conheço Shirley, né? Shirley, é uma grande amiga. E ela tem um projeto social, ela trabalha já com pessoas, está caminhando, né? Isso. Está se qualificando. E o detalhe é que ela disse assim, eu realmente não conhecia ninguém aqui em Maceió. E Depressiva ela estava. E você não diz isso porque eu não conheci Shirley. Nesse momento eu conheci Shirley já super pronta. alegre, pronta, né? Inclusive ela já me abraçando. Ela já tinha saído do casulo, como se diz a história, né? Verdade. Virou a É borboleta. isso aí. Então, assim, você vê, hoje se depara com essa mulher sendo chamada para vários lugares, né? Participando de vários eventos, até meu esposo brinca, né? E aí, o aniversário de Shirley, você vai dar o que para ela? Aí eu disse, não sei, eu tô vendo. Aí ele disse, um evento. Deu uma inscrição do Business Coffee na época, deu a inscrição do Business Coffee porque ela só ama evento. É verdade, ela ama evento. E a outra pessoa que eu quero destacar é a Ângela Marinho, que foi a nossa primeira palestrante do Business Coffee. Sim. Na primeira edição foi Ângela Valesca, né, que é a minha mentorada de insights criativos, justamente de Paris. E Paris. Eu também ministrei, né, fui palestrante de hospitalidade na época. E foi muito bom a experiência. E a Ângela, ela vem surpreendendo, porque ela está num crescimento. E ela se encontrou comigo um dia desse e disse, Olivia, eu tive vários insights. Você não tem noção. São vários insights que eu tive. E graças a você, e ela está crescendo, toda animada. Então, foram essas pessoas que realmente se destacaram, né? Tanto Ângela como Shirley. Que me chamaram a atenção, porque são desde o início, Entendi. né? Tanto Ângela e Shirley estão desde a primeira edição. Legal. Poder evidenciar, poder trazer à tona toda a criatividade. Deve ser realmente uma experiência muito, muito boa, né? Uma experiência única, né? Você sabe que eu conheci a Shirley na nossa feira de edição de Natal, entre elas, e eu achei que Shirley poderia colocar um stand conosco. E aí falei com ela e pedi para fazer chamada de vídeo e tudo mais. Aí, quando foi no dia da feira, ela entrou na Cultura Inglesa e disse assim, eu vim... Olha, não, ela entrou e chegou na frente do meu stand, né? O stand que eu estava lá da loja. Ela disse assim, eu vim para esse evento aqui para conhecer a Nívia. Aí eu disse, pois, você está diante dela. Aí ela abraçou. Então, assim, você me falando de toda essa evolução... Nem parece que é a mesma pessoa, né? É porque ela tomou a atitude de entrar e disse assim, eu estou aqui nesse evento porque eu vim conhecer a Nívia. Aí eu disse, está diante dela. Eu estava conversando com ela, tá? Uma pessoa expansiva, uma pessoa aberta. Isso
é você ter evidências na mão de como insights criativos podem contribuir na vida da outra pessoa. Isso não é verdade? mesmo. E Joelma, né, que iniciou comigo no Business Coffee, ela também é minha mentorada. E assim, a agenda dela já era, vamos dizer, já estava com um fluxo grande na cafeteria, Sim. né? Tanto no salão de festa dela. Mas assim, depois do Business Coffee, é o testemunho, alavancou. Joelma não tem agenda mais. Inclusive, Entendi. por não ter agenda, ela muitas vezes não consegue ir para as edições do Business Que Coffee. legal. Por incrível que pareça, numa edição, isso que me chama a atenção, acho que era a segunda edição do Business Coffee, lá na cafeteria. Sim. A Thaís, né, do Barulhinho Bom, Sim. contratou Joelma e a nossa cerimonialista, Luísa, no dia do Business Coffee. E ela levantou o braço assim e disse, olha só o que o Business Coffee está proporcionando. É isso, é sério, e é realmente um network que tem resultado, que dá um retorno. Isso. E aí a gente pode destacar, a gente pode encerrar esse momento de entrevista, né? Falando sobre criatividade, vida real, empreendedorismo e a fé. Porque parece que são coisas distintas, fé e razão. Mas, na verdade, por essa experiência de entrevista com você e conhecendo um pouco mais sobre o seu negócio, eu acho que a gente pode dizer que a fé e a razão, elas podem caminhar juntas. O que é que você me diria sobre fé e razão, quando o assunto é empreendedorismo, quando o assunto é ser cristão? A razão é você realmente se qualificar, que você precisa, né? Sim. Toda semana eu sempre estou lendo livros novos, estou pesquisando, estou estudando, né? Tudo que é novo relacionado à área, né? Porque a criatividade, ela não fica só em uma área só. Isso. Eu tenho que estudar tudo, Isso. né? Várias áreas, um pouquinho de cada área, estudar o nicho das minhas mentoradas. Então, você tem que estudar, tem que ter sabedoria, né? E discernimento para colocar o projeto, o tempo, né, do projeto, que vai fazer, tudo no papel. E a fé é você ir na contramão. Isso, ter coragem. Ter coragem, ir na contramão. Quanto o projeto diz que não vai dar tempo, ou que você não vai conseguir algo, um patrocínio, algo diferenciado, uma passagem antes do tempo para chegar em determinado lugar, que você vai fazer o seu projeto lá, vai fazer o seu evento, ou você vai em um determinado restaurante e não consegue vaga, mas você tem fé que naquela data vai dar certo. Então, a fé, ela move montanhas. Amém. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é verdade. Então, se você não tem fé, você não está agradando a Deus. É verdade. Inevitavelmente, está fadada talvez a não ter sucesso, não. Né? E é isso. Porque não adianta só estudar. Isso. Você tem que ter coragem, tem que ter fé. Porque o sucesso não é só você ficar famoso. Isso. É toda uma gama de felicidade, de prosperidade em família. Então, a gente pode dizer que é necessário se qualificar e ter fé. Não é isso? Então, a gente vai terminar essa entrevista com essa mensagem, né? Qualifique-se e tenha fé. Isso. E dê o primeiro passo. Isso. Porque o chão, quem coloca é Deus. Eu agradeço a vocês que têm nos acompanhado, dentre elas. Olívia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, por esse momento aqui. Pelo convite. Enriqueceu demais o nosso podcast, as histórias que a gente vai contar daqui para frente. Deus abençoe. Amém. E é isso aí, gente. Até a próxima semana. Até.